bem? Como vai você? O tema da aula online de hoje é: você tem consciência do quanto a experiência infantil reverbera na vida adulta? Eu tenho falado isso recorrentemente, algumas pessoas têm entrado em contato comigo tentando entender. Então hoje eu vou dedicar o meu tempo para explicar melhor como isso vai acontecendo. Você já sabe que é na primeira infância que a gente se constitui, que a gente constrói a nossa subjetividade, que são nas experiências infantis que nós construímos verdades, valores, crenças, princípios, e é dessa forma que nós vamos lidar com a vida. É dessa forma, com as experiências criadas na infância, que nós nos tornaremos os adultos do futuro. Claro que esse processo é constante, mas as experiências da primeira infância são muito fortes e permeiam muito a nossa vida. Cada vez mais, como educadora, como mãe, como especialista de psicologia social e coaching, eu vislumbro dentro de mim o quanto essas experiências podem ser destruidoras ou potencializadoras. Tanto nos cursos presenciais, quanto no acompanhamento de pais e até em processos de coaching, quando as pessoas trazem suas dores e angústias, na medida em que eu vou desenvolvendo, inevitavelmente eu tenho que ir lá para a infância para fazer descobertas e ajudar a pessoa que está na minha frente, o adulto, a fazer novas transformações. É por isso que eu tenho insistido muito nesta tecla. Porque nós, adultos, pais e professores, podemos cuidar intencionalmente das vivências que são promovidas para a criança, seja na dinâmica familiar ou seja na escola. Eu tenho certeza que você, que é mãe ou professora, deseja levar o seu legado, deseja dar possibilidade do seu filho ou do seu aluno terem experiências positivas, levarem para a vida adulta possibilidades potentes, levarem para a vida adulta saberes e instrumentos internos para lidar com as mais diversas situações da vida. Bom, para te explicar melhor, eu já contei como é que na primeira infância a criança vai construindo a subjetividade dela, que ela vai construindo a maneira de vincular, a maneira de se comunicar, a maneira de se relacionar com as pessoas. E muitas vezes nós não temos noção do quanto isso é complexo e ao mesmo tempo quanto isso pode se tornar simples, não fácil, simples, na medida em que nós decidimos a cuidar desse processo com as nossas crianças. Eu vou te falar isso. Ao longo desses anos, eu posso dizer que eu fui construindo um método, né? Nessas observações e nessas vivências com crianças e com adultos. Porque a experiência com a criança e com adultos vai me dando a propriedade e vai me dando instrumentos para poder ajudar os adultos na desconstrução de algumas verdades e crenças e até atitudes e comportamentos sabotadores, e para poder dar minha contribuição para as crianças para que elas desenvolvam ainda na infância recursos internos, como enfrentar nãos, enfrentar adversidades, lidar com frustrações, aprender a expressar os seus afetos. Você vai falar, mas que método é esse, Malha Malha? Eu gostei muito, tive até uma certa resistência para chamar de método, porque eu não gosto muito de receitas prontas, né? Mas a gente, em alguma medida, cria um método mesmo, que são os protocolos ou os procedimentos para cuidar do nosso fazer, né? E o que eu diria para você é: ao longo de todo esse tempo, acho que o método está pautado na circulação dos afetos, está pautado na dialética entre o adulto e a criança, o que vai acontecendo internamente a partir do que se apresenta externamente. Está pautado na condição de nos mantermos acordados, no sentido, estamos atentos a tudo que está acontecendo. É um método na medida em que nós vamos nos instrumentalizando para reagir menos às circunstâncias, reagir menos às nossas crianças e agir intencionalmente, criando cenários que a gente decide. Então, desse ponto de vista, eu fui construindo muitas ferramentas para ajudar
a contribuir no cenário de uma educação mais saudável, mais afetiva e mais amorosa, trabalhando diretamente com os adultos para empoderá-los para esse movimento, para desenvolver esses recursos. E no meu trabalho com as crianças eu atuo diretamente com elas, criando situações reais, vivenciais, potencializadoras para lidar com as mais diversas situações da vida. Eu vou te contar algumas histórias de pessoas que eu fui acompanhando para você ir compreendendo isso que eu estou dizendo, né? Como que as situações da primeira infância vão reverberando na vida adulta. Vou começar falando de mim. Se você não assistiu, vai lá, mas eu vou fazer uma síntese de como a separação dos meus pais reverberou posteriormente quando eu vivi um divórcio na vida adulta. Quando eu era criança e meus pais se separaram há mais de 40 anos, eu vivi a exclusão, eu vivi a exposição, eu vivi a humilhação na medida que o cenário não era comum, não era recorrente naquela época, e as pessoas impediam as crianças de brincar comigo porque eu era filha de pais separados. Além disso, além dessa exclusão, eu ouvia muito dizer, essas aí vão se perder porque são filhas de pais separados. E isso foi uma marca tão profunda em mim, tão dolorida, que eu tive como viés a minha vida inteira um cuidado de que eu ia ser uma mulher íntegra, que eu ia ser uma mulher com valores sólidos e que eu não ia ser essa mulher que eles tinham dito que eu me tornaria por conta dessa experiência. Eu não achava que isso tinha reverberado tão grandemente na minha vida. Eu só pude de verdade perceber quando eu enfrentei o meu divórcio, porque eu cuidei muito do meu divórcio. Cuidei muito dos meus filhos nesse processo, até porque eu tinha vivido isso na minha infância e sabia das dores provenientes dessa ruptura, mas eu achava que do meu ponto de vista eu estava tranquila, eu sabia lidar com essa situação. Eu só me dei conta de como isso era uma marca tão invisível e tão forte em mim, porque no meu processo de divórcio, aquela marca de que eu não seria uma mulher tão bacana assim por conta do divórcio da minha mãe e do meu pai, estava tão impregnada que por 2 anos eu me escondi. Por 2 anos depois do meu divórcio, eu não me autorizei a ter uma vida social. Eu trabalhava e cuidava dos meus filhos. E qualquer convite social eu recusava. E eu achava que eu recusava porque eu não estava afim, porque eu não estava no momento, porque eu queria fazer um processo mais interno de autoconhecimento, de redescoberta de mim mesmo. E foi no processo terapêutico que eu descobri que, na verdade, eu não ia para os eventos sociais, porque eu tinha uma marca ali que eu me tornaria uma mulher fácil, porque afinal, né, meus pais tinham se separado lá quando eu era criança. E essa marca era tão forte e tão inconsciente que eu evitava esse tipo de situação social, porque era para não ter que lidar com as pessoas olhando para mim como a tal da mulher fácil. Na hora que eu me dei conta disso, primeiro eu chorei muito. Segundo, eu fiquei estarrecida de ver como uma experiência lá de trás pode nos abalar tanto na vida adulta e pode trazer muito ônus na medida em que a gente tem atitudes pautadas nessas vivências e nessas experiências que a gente não tem nem consciência. Foi o que aconteceu comigo. E aí, nesse momento, eu tive que revisitar a minha história infantil, cuidar disso, tratar de algumas dores, de algumas situações e dizer para mim mesmo e reconstruir esse lugar de que não, essa experiência não me fez uma mulher fácil ou uma mulher que não podia ser respeitada pelo fato de ser divorciada, né? Foi um longo processo, dolorido, mas que valeu muito a pena. E essa experiência ficou muito marcada em mim e foi o que foi me dando ainda mais input para ir buscar o estudo da primeira infância e a análise e a observação de como isso vai reverberando nas pessoas. Então, esse é o primeiro caso. Se você quer compreender um pouco melhor, busca lá no YouTube, tem lá o meu divórcio, eu conto com mais detalhes como foi essa experiência na minha vida, né? Depois eu quero contar para você de algumas situações que eu fui observando no acompanhamento. Eu
Trabalhei com uma criança durante um tempo, na verdade uma criança na fase dos 10 anos, com sérios problemas na escola, com problemas de relacionamento, com problemas de enfrentamento com os professores, de uma quietude e ao mesmo tempo uma agressividade muito grande e que os pais não sabiam o que fazer. Eu só trabalho com grupos, né, por conta até da própria psicologia social, então meu trabalho é todo em grupo, porque na grupalidade há uma potencialidade, na medida em que as pessoas estão se relacionando, eu vou promovendo o enfrentamento de várias situações. O único processo que eu trabalho individual é o processo de coaching, né? E com essa criança, no projeto da circulação dos afetos, na medida em que eu fui observando e que eu fui criando situações para tentar descobrir de onde vinha aquele comportamento atual, fui voltando para as experiências dela, fui observando e também fazendo entrevistas com os pais, o que eu fui percebendo? O casal tinha uma relação de muita dificuldade de lidar com os afetos, muita dificuldade de lidar com os vínculos estabelecidos entre eles, e era uma dinâmica familiar muito carregada de não ditos. E o problema do não ditos também é muito forte, né? As famílias às vezes acreditam que o não dizer é um grande benefício, mas aquilo que não está dito está permeando a relação, está permeando o ambiente. A criança é uma esponja, ela capta, provavelmente ela não sabe nomear, talvez ela não compreenda, mas ela vai expressar isso em alguns comportamentos que são um jeito de ela dizer, não está tudo bem, né? Especificamente no caso dessa criança, essas situações veladas, quer dizer, ela tinha brigas que ela ouvia dos pais, tinham situações desconfortáveis que às vezes ela presenciava e nada era dito a esse respeito. Precisa tomar cuidado um pouco como vocês compreender. Não que eu estou incentivando a sentar com a criança e dizer para ela as coisas do ponto de vista do adulto, mas a criança precisa minimamente ir participando de algumas situações. E em alguns momentos a gente precisa dizer, olha, tá tudo bem com você. Eu e o papai estamos com alguns desafios, mas que nós vamos resolver. Eu fiquei brava com o papai, mas isso eu vou resolver com o papai, ou alguma coisa do gênero, né? O que foi acontecendo é que todo esse conteúdo velado estava muito presente nessa criança, então era uma criança que expressava com muita força a raiva, ela saía de um estado de quietude, de retraimento, de repente ela explodia, e quando ela explodia era tomada pela raiva de um jeito muito ruim. Ela chutava, ela batia, inclusive ela se machucou algumas vezes. E aí eu fui fazendo um longo trabalho com essa criança, primeiro ensinando ela que ela precisava aprender a lidar com a raiva, que ela precisava aprender a expressar essa raiva de um outro jeito. E fui orientando os pais a ajudá-la nesse processo. De que maneira? Primeiro ajudando a identificar, olha, tô entendendo que você ficou com muita raiva porque eu não permiti que você fizesse tal coisa. Eu acho que eu também ficaria com raiva. Mas nesse momento você não vai, por isso, ajudando essa criança a lidar com esse sentimento, com essa emoção. Não permitindo as demonstrações de raiva que machucavam outras pessoas ou ela mesma, fazendo essa intervenção. Além de tudo, nesse processo, o que eu fui constatando? Ela estava muito colada no modelo vincular e o pai, que também era uma pessoa extremamente retraída e fechava, de repente tinha uns rompantes de muita raiva. Então era isso que ela conhecia, é isso que ela foi vivenciando, é isso que ela foi aprendendo e é isso que ela foi reproduzindo. Certamente, se não houvesse uma intervenção, um trabalho, tanto de orientação para os pais, quanto imediatamente um trabalho localizado com essa criança, ela seria esse adulto, né, que é uma bomba atômica, que de repente, às vezes por uma situação pequena, explode, que nem a pessoa entende muito por quê. Essa explosão é muito comum em pessoas muito fechadas, muito quietas, muito retraídas, porque as emoções vão ficando represadas, os pensamentos e os sentimentos, e de repente uma situação que às vezes parece pequena se transforma numa situação geradora de conflitos, de estresse, de desarmonia na família. Então, esse é um exemplo de uma situação vivida especificamente com uma criança de 10 anos, que já apresentou aos 10 anos
comportamentos ruins para ela mesma e para o entorno dela, e que os pais resolveram olhar para isso e mudar esse cenário. Na medida em que essa criança foi aprendendo a lidar com os afetos, foi aprendendo a suportar a sua raiva, expressá-la, sem machucar a si mesma e sem machucar aos outros, na medida que os pais foram aprendendo também a fazer isso, imediatamente foi mudando o cenário na dinâmica familiar e foi mudando o cenário desta criança. Então, esse é um exemplo que eu quero te contar. Um outro exemplo que eu vou te contar foi um exemplo num curso presencial de uma mãe que tinha tido uma infância bastante dolorida, uma infância de abusos, inclusive emocionais, de muita humilhação, de ter passado situações de vergonha, onde a incapacidade dela era explicitada de um jeito muito ruim. E essa mãe não lidou com essas questões, ela fez uma cisão com essa vivência experimentada na primeira infância, ficou isso adormecido, e aquilo que fica adormecido, que fica negado, em algum momento vai vazar, vai sair por algum lugar, né? Porque é um movimento natural da vida e da própria subjetividade, dando de oportunidade para a gente olhar para essas questões. E ela casou, teve filhos, e ela foi percebendo que na relação com os filhos dela, ela lidava com situações muito reativas, né? Em qualquer desafio, em qualquer enfrentamento dos filhos, birra, desobediência ou teste de limites, ela repetia imediatamente as experiências que ela tinha vivido. E ela não tinha o controle, ela não conseguia, né? Ela só conseguia se dar conta quando ela já tinha tido uma reação, uma ação reativa, e quando o desdobramento era muito ruim, eu costumo dizer, ficava aquele gosto amargo na boca. E ela sofria muito, né? E quando ela chegou para me pedir orientação, ela chegou dizendo: eu tenho algumas atitudes com os meus filhos que eu sei que não são bacanas, que eu não quero ter, mas eu não consigo mudar, eu não consigo me controlar, é mais forte que eu. É nessa hora que eu vou trabalhando, vou evidenciando objetivamente quais são as situações, quais são os fatos, o que acontece, qual é a atitude reativa, vou ajudando esse adulto a fazer o enfrentamento dos afetos, a entender o que foi acontecendo, o que foi sentindo, que emoção foi essa que tomou conta dela para agir dessa ou daquela forma. E aí eu vou para o processo infantil. Quando eu já estou com um vínculo mais assegurado, eu faço um convite para a gente olhar para a infância, né? Nesse caso, especificamente, era uma infância de tanta dor, de tanto abandono emocional e de tanta humilhação, que ela não suportou isso, ficou velado dentro dela, sem poder lidar, mas que na medida em que os filhos mobilizavam emoções parecidas, ela reagia imediatamente da mesma forma, sem querer, mas ela não conseguia ter o controle, porque aquela emoção tomava conta dela. Então, essa é uma situação muito comum que eu vejo em alguns adultos. E quando eu preciso dizer, você está repetindo essa história, que você nega, que você não quer, que você teve tanta dor, porque você ainda não conseguiu olhar para ela e fazer o processo de cura, né? E eu preciso te ajudar a fazer isso para que você evite isso com os seus filhos. É um processo exigente, mas é um processo simples na medida em que o adulto resolve fazer esse enfrentamento, resolve olhar para dentro de si mesmo para realizar mudanças. E eu sempre vou falando, né? Quem me escuta já há algum tempo sabe dos 3 ingredientes fundamentais para um processo de olhar para dentro, para um processo de mudar comportamentos. É a decisão, o adulto precisa decidir, precisa de coragem para poder olhar para alguns aspectos que às vezes estão negados ou que a gente não quer ver, e precisa de muita amorosidade com a gente mesmo e com as pessoas no nosso entorno. Na medida em que isso vai se dando, imediatamente ela foi podendo modificar as atitudes com os filhos. Ela pôde ir enfrentando as emoções veladas, ela pôde ir lidando com essas emoções, e nessa relação com as crianças, ela foi podendo cuidar das suas atitudes, promovendo ações mais conscientes, mais seguras e mais amorosas, e diminuindo cada vez mais as atitudes reativas dela, e foi podendo cuidar e transformando a dinâmica
dessa relação vincular com os filhos numa dinâmica mais verdadeira, mais amorosa. Então, eu costumo dizer que foram os filhos dela que deram oportunidade para ela se olhar e para ela se curar, né? Para ela poder revisitar essa dor infantil, cuidar disso e imediatamente cuidar da ação dela com as crianças, com os filhos, para que eles pudessem não viver a reprodução do que ela tinha vivido, mas para que ela pudesse mudar este cenário, porque é muito recorrente. A gente faz o que a gente aprendeu na infância. E aquilo que muitas vezes nos machucou e que a gente detesta, a gente reproduz. Para um pouquinho, reflete. Quantas coisas a gente não gosta nos nossos pais e inconscientemente, ou às vezes até com alguma consciência, a gente fala, meu Deus, eu faço igual. Isso a gente precisa cuidar. Porque na hora que a gente pode olhar, a gente pode imediatamente transformar. Então esse é mais um exemplo de como as experiências infantis vão reverberando na vida adulta. Um outro exemplo que eu quero dar é de uma situação em que os afetos dentro de uma dinâmica familiar eram muito velados, não se podia falar, essa criança ouvia muito, para de chorar, não chora, por tudo você chora, você é chorona, etc, etc, etc. O que essa criança foi construindo? Bom, a gente não fala sobre o que a gente sente, essa foi uma aprendizagem que ela construiu, muito menos chorar, chorar é impossível, se tornou uma mulher adulta, tecnicamente muito competente, mas emocionalmente muito frágil, sem manejo emocional para lidar com a própria vida, e na maternidade isso cresceu e tomou um vulto muito grande. Então as emoções que os filhos, principalmente nas situações dificultadoras ou desafiadoras que ela tinha que enfrentar, ela era dominada por um não saber real. Por quê? Ela não sabia reconhecer os seus sentimentos, ela não sabia nomear, ela não sabia expressar, e essa mulher não conseguia nem chorar as próprias dores. E eu quero te contar que, assim, recorrentemente, nos cursos presenciais que eu ministro, eu paro na mais diversa situação ou temática e pergunto: o que está acontecendo com vocês? O que vocês estão sentindo agora? E a resposta primeira que vem, nossa, Maria, que difícil, eu não sei. Ou vem respostas racionalizadas, o que vai me confirmando quanta dificuldade os adultos têm de lidar com as suas emoções, com seus sentimentos e com seus afetos. E essa é a minha grande bandeira ao longo de todos esses anos, porque cada vez mais eu vislumbro, eu confirmo, eu certifico o quanto o caminho dos afetos é fundamental para construir indivíduos saudáveis, indivíduos empoderados, indivíduos que têm recursos internos para lidar com as adversidades, com as diversidades, com os nãos, com as frustrações da vida. Ao longo de todos esses anos eu fui percebendo e num movimento muito dialético entre o meu próprio processo, porque eu também tive que parar em vários momentos e olhar para as minhas dores infantis, para as minhas crenças, para as minhas matrizes internalizadas e corajosamente me decidi por fazer algumas mudanças. E o meu filho mais novo foi um convite para isso, né? Ele foi uma criança mais exigente para mim, porque ele me enfrentava, ele testava os meus limites, ele me tirava do sério muitas vezes, e muitas vezes eu reagi batendo ou gritando com ele, ou até dizendo coisas que depois eu me arrependia. E isso foi criando um cenário de tanta dor para mim e para ele, para minha família. Eu me senti uma mãe tão horrível que eu não tinha sido com meu filho primogênito, né? E na hora que eu tomei consciência, que eu falei, calma, pera, né? Você é educadora, você tem estudado tantas coisas sobre isso, você precisa fazer um processo de mudança com o teu filho. E aí eu fiz um processo de empoderamento comigo mesma e tive que mergulhar na minha história infantil, tive que mergulhar nos meus afetos e nos meus desafetos, tive que aprender a expressar as minhas emoções, mesmo que durante muito tempo elas tenham sido registradas com papel e com uma caneta, porque eu sempre escrevi muito, então isso também me ajudou muito a lidar com as minhas emoções. E na medida em que eu fui fazendo esse processo
de olhar para dentro a partir do meu filho, imediatamente eu fui podendo transformar as minhas atitudes e imediatamente eu fui vendo mudanças nele. Eu também conto isso num vídeo, vai lá no YouTube se você não assistiu, que eu falo sobre essa experiência com o Bruno, que é meu filho mais novo, e como eu mudei esse cenário e quanta realização eu senti quando isso foi possível, né? Num processo que demandou em primeiro lugar, a minha decisão. Geralmente essa decisão vem pela dor. Então, tanto na orientação de pais, quanto no trabalho com as crianças, quando as famílias me procuram, ou nas escolas, quando eu sou procurada, a queixa é sempre a mesma. Tem uma dificuldade das relações, tem uma dificuldade dos adultos de lidarem com alguns aspectos e comportamentos da criança, tem algumas situações de conflitos. E é aí quando eu sou chamada para levar a minha contribuição. E seja na escola ou seja na família, o cenário é sempre o mesmo, né? O diagnóstico que eu sempre faço é esse. Tem um processo de muita reação dos adultos, de pouco conhecimento de quem eles são, de pouca tolerância aos comportamentos infantis, de muita reação às mobilizações que as crianças vão imputando a nós e vão gerando cenários de dor, de dificuldade, né? Só que a gente pode mudar isso. Ao longo de todo esse tempo, no meu trabalho como mãe, como especialista em psicologia social, nos processos de coach, na orientação de pais e no acompanhamento das crianças, eu fui cada vez mais me certificando que o melhor caminho para mudar essas dinâmicas, o melhor caminho para cuidar de verdade, efetivamente, intencionalmente, da dinâmica infantil para vislumbrar adultos mais equilibrados, mais felizes, mais independentes, mais autônomos, é a educação pelos afetos, poder fazer um processo dialético entre o adulto e a criança. Isso para mim é condição sine qua non para criar crianças num ambiente mais saudável, mais harmônico, mais humanizado, mais verdadeiro e poder vislumbrar adultos mais bem preparados, adultos melhores no futuro. Eu venho falando da circulação dos afetos desde 1989 e esse projeto nasceu para os meus alunos na sala de aula, mas também diante da minha dificuldade pessoal de lidar com os afetos, de expressar, porque eu fui uma jovem muito tímida, muito calada, muito reprimida. Então, eu parti de mim, da minha mudança, da minha decisão, no processo de construção desse projeto, que eu imediatamente levei para a sala de aula para os meus alunos, e foi isso que foi me fortalecendo, foi me dando esse input e posteriormente outros estudos para poder levar isso e promover um ambiente mais saudável e melhor com as crianças e com os adultos. E eu tenho tido muitos feedbacks, né? Tanto dos adultos quanto das crianças. Primeiro que as crianças respondem rapidamente às nossas mudanças, na medida em que nós mudamos, na medida em que nós nos empoderamos, na medida em que nós aprendemos a transitar pelas emoções e pelos sentimentos, na medida em que nós aprendemos a ocupar o nosso lugar de educador com maior segurança, na medida em que nós aprendemos a desenvolver nossa autoridade amorosa, na medida em que nós assumimos a nossa autorresponsabilidade pela educação dos nossos filhos e dos nossos alunos, imediatamente a gente está ganhando uma força, uma potência. Eu estou chamando sempre de um empoderamento para poder intencionalmente criar um cenário diferente para as crianças e, mais que isso, criar um cenário diferente para os nossos adultos do futuro. Não tenho dúvida disso, né? Os próprios adultos, quando vêm para um trabalho especial, seja no curso ou seja nos processos de coaching, eu ouço muito falar: nossa, Maria Amália, mudou muito quando eu pude navegar pelos afetos. Então, assim, pode-se dizer que eu criei um método ao longo desses anos. Qual é esse método? O método é olhar para dentro, é mergulhar dentro de si para se conhecer e para tomar decisões de algumas possíveis transformações,
É um convite para ir para sua história infantil, ver o que você construiu para poder fazer mudanças, porque a gente só muda o que a gente conhece, o que ainda está no inconsciente a gente não muda. E o mais forte disso é poder transitar nos sentimentos e poder transformá-los em grandes guias e orientadores na vida. Cada vez mais eu vislumbro diante de mim, nas pessoas que eu vou acompanhando, nas pessoas que eu já pude levar a minha contribuição, o feedback que elas vão me dando, eu fico extremamente feliz, porque das mais diversas profissões, das mais diversas situações que se defrontam para eu realizar um trabalho, eu escuto recorrentemente: nossa, como eu não sabia reconhecer as minhas emoções, como eu não sabia lidar, quantas dificuldades eu vivi por conta disso, quantas situações que ficaram veladas, quantas situações de autossabotagem, quantas situações de violência comigo mesma em função de não reconhecer, de não nomear, de não dar voz para os meus sentimentos. Então, o caminho que eu acredito de verdade para cuidar da criança de hoje, cuidando também do futuro de amanhã, é o caminho da educação pelos afetos. Eu de fato acredito, eu fiz a diferença comigo mesma, eu fiz a diferença na vida dos meus filhos e eu consegui fazer a diferença na vida de muitas crianças que passaram por mim e de muitos adultos. Se você, pai, mãe ou educador, de verdade quer mudar esse cenário que a gente vem vivenciando hoje nas escolas e nas famílias, se você quer intencionalmente, decididamente, conscientemente promover uma dinâmica familiar ou uma dinâmica na escola, na sua sala de aula, de maior potência, de maior amorosidade, de possibilidade de levar a sua contribuição para o seu filho ou para o seu aluno, vem fazer parte dessa jornada comigo do curso A Circulação dos Afetos. Se você não quer se defrontar daqui a 5, 6, 8 ou 10 anos com situações difíceis com o seu filho, se você não quer pensar, puxa, eu devia ter começado um processo de mudança, de possibilidade de fortalecê-lo há 10 anos ou há 5 anos, se você não quer esse gosto amargo na boca, vem participar da segunda turma do curso Circulação dos Afetos. Ainda estou com as inscrições abertas, as vagas são limitadas e nesse curso eu vou estar de mãos dadas com você. Nesse curso eu vou te ajudar nesse processo de mergulho interno, de reconhecimento, vou te ajudar a olhar para como você construiu sua subjetividade, que marcas a sua infância reverberou em você, como elas reverberam na sua vida de educador hoje, como você pode cuidar de você para poder cuidar melhor da criança que está na sua frente, seja seu filho ou seu aluno. Nesse curso você vai ter direito a vários bônus. Um deles é 2 sessões de Skype comigo, onde eu vou poder atender especificamente a sua necessidade. Então, mais uma vez, pai, mãe ou educador, se você tem vivido situações de angústia, de estresse, de conflito, se você às vezes se sente sem forças, sem saída, se você vislumbra no teu filho ou no seu aluno dificuldades relacionais, dificuldades de enfrentamento das mais situações do cotidiano, dificuldades para lidar com frustração, dificuldade para enfrentar situações de nãos, dificuldade para relacionar-se com diferentes pessoas, você pode mudar esse cenário, você pode se empoderar, se fortalecer, aprender a cuidar de você, para aprender a cuidar de um jeito melhor do seu filho ou do seu aluno. Você pode se empoderar mais para essa tarefa e criar um cenário diferente neste curso A Circulação dos Afetos. Tem um link aí, você pode ouvir alguns depoimentos de pessoas que já passaram por esse curso comigo e também as explicações sobre o curso. Vai lá, muda o seu cenário hoje, muda o cenário da criança que está na sua frente hoje.
pensando já como um processo de antecipação e de prevenção de problemas futuros. Você pode fazer isso como mãe ou como educadora, assim como eu fiz, porque na medida em que eu me transformei, na medida em que eu aprendi a desenvolver uma série de recursos, eu fui uma professora melhor, eu fui uma coordenadora melhor, eu fui uma mãe melhor, e eu posso ser hoje uma profissional muito melhor, levando tudo isso que eu aprendi, compartilhando essa minha jornada pela educação dos afetos. Vem comigo, eu espero você. Logo mais as inscrições se fecham e as vagas são limitadas para que eu possa dar um acompanhamento com muito comprometimento e com a minha presença, assim como eu faço nos cursos presenciais. Até lá, um beijo grande para você.